Olá, estudantes da Educação de Jovens e Adultos. Neste vídeo nós vamos falar sobre tempo histórico e tempo cronológico. Trago aqui, essa reprodução de uma obra de Salvador Dalí, chamada Persistência da Memória. Então, como que o Dalí percebe o tempo nessa representação surrealista? Como que a gente percebe o tempo? Como que você percebe o tempo? A gente já tem uma discussão de que o tempo, ele tende a passar rápido demais em algumas situações, a passar devagar demais em outras situações, esse caráter psicológico do tempo, Então a gente vai analisar aí o tempo histórico e o tempo cronológico. Sobre tempo cronológico, é aquele tempo datável, O tempo cronológico é onde se desenrola a atividade humana. Aqui, por exemplo, o quadro do Pedro Américo, Independência ou Morte, retratando de uma forma romantizada a independência do Brasil, que ocorreu no dia 7 de setembro de 1822. Então eu tenho aqui um tempo cronológico, essa data, esse fato fechado quando aconteceu a independência do Brasil. Já o tempo histórico são os acontecimentos que marcam um povo, uma nação, às vezes a humanidade, e a gente vai analisar o quê? As mudanças e permanências desse tempo histórico. Trago aqui, por exemplo, um catálogo da evolução da roupa da mulher ao longo do tempo, ao longo do século XVIII. Então, como que essa roupa ela vai evoluindo, vai mudando de tamanho, mudando de tecido, a depender da época, a depender daquilo que é moda. Quais foram as mudanças e permanências, daí a evolução da moda entre o século XVIII e XIX, para que a gente faça, então, essa discussão sobre tempo histórico, Tempo histórico, tempo cronológico. Cidades vivem no mesmo tempo cronológico, porém em tempos históricos diferentes. Então aqui a cidade de Tóquio, no Japão, a cidade de Santo Inácio, no Paraná, as duas no início do século XXI. Aqui o tempo histórico é diferente, Uma cidade verticalizada, uma cidade industrial, uma cidade aí com acesso à alta tecnologia, enquanto aqui eu tenho um município rural, não verticalizado. Então são cidades que estão no mesmo tempo cronológico, porém com tempo histórico diferentes. Pessoal, tempo de curta duração é o fato breve, é o lugar determinado. Por exemplo, a inauguração do metrô de São Paulo no ano de 1772. Um tempo de curta duração representado aqui para vocês. Daí nós vamos ter o tempo de média duração, O tempo de média duração é os eventos que eles vão além do nosso cotidiano atual, Então ele é mais que um dia, mais que uma semana, Eles podem ser reconhecidos através aí dessas experiências. Trago aqui, por exemplo, o regime militar no Brasil, no ano de 64 a 85, um tempo de média duração. A usina hidrelétrica de Itaipu foi construída durante o regime militar, também um tempo de média duração, esse período em que a usina nuclear de Itaipu ela foi construída. Então nós temos o tempo de curta duração, nós temos o tempo de média duração e nós temos o tempo de longa duração, É aquele que entrou totalmente para os livros de história, faz a discussão, Ele altera um período, Ele ainda está em curso, mesmo depois de décadas ou séculos, como, por exemplo, a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, ela se inicia no século XVII, daí nós vamos ter as fases da Revolução Industrial, a expansão da Revolução Industrial por outras regiões do mundo, Então ela começa na Inglaterra, se expande para a Europa, vai para outras regiões do mundo. Então esse é um exemplo de tempo de longa duração, essa Revolução Industrial, que ainda está em curso, A gente discute, por exemplo, a revolução tecnológica, a indústria 4.0, Essas novas tecnologias chegando à industrialização. Então percebam, nós temos um tempo que é o tempo cronológico, o tempo datável e o tempo histórico, que fala das mudanças e permanências. Vamos ter o tempo de curta duração, tempo de média duração e o tempo de longa duração. Galera, nesse vídeo nós falamos sobre tempo histórico, Espero que vocês tenham gostado. Até breve.